Olá pessoal, bom dia. Hoje é dia 17 de dezembro de 2020 e nós vamos para a nossa última aula de História e Geografia. Infelizmente, é o seguinte, ó. Abram então lá na página 134, como está no cronograma, e nós vamos falar um pouquinho sobre a diversidade do clima, tá bom? Então, adiantando para vocês, na verdade, História e Geografia é uma disciplina, uma matéria na escola que nós discutimos muito pouco com vocês, alunos, né? Infelizmente, a quantidade de aulas de História e Geografia são reduzidas, mas é, é uma maneira de vocês saberem os acontecimentos do seu derredor, né? O que aconteceu na sua cidade, no seu estado e no seu país e também no planeta Terra. E aonde vai estar colocadas essas informações são nas aulas de História e Geografia. Por isso eu peço que vocês leiam, releiam esse livro quantas vezes forem necessárias para compreender o que aconteceu realmente, qual a verdadeira história do descobrimento do Brasil e assim por diante, por que os europeus vieram parar por aqui, né? Então busquem essas informações através de pesquisas na internet, façam dessa maneira. Mas hoje nós vamos estar falando um pouquinho do que nós temos aqui ainda para esse momento de História e Geografia. A diversidade do clima. Então, aqui está dizendo que chegaram ao Brasil para viver e trabalhar e enfrentar dificuldades em seu dia a dia, como idioma, que é, né, a nossa fala, né? Alimentação e costumes diferentes, rotina longa de trabalho pesado, entre outras. Além disso, o clima também era bastante diferente da maior parte dos países de onde eles vieram, o que tornou ainda mais difícil o processo de adaptação à nova situação. De modo geral, o território brasileiro apresenta temperaturas elevadas praticamente o ano todo. Isso ocorre por causa da localização do território brasileiro na superfície terrestre. O território do nosso país está localizado nas proximidades da linha do Equador, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Essa proporção da Terra recebe grande quantidade de luz e calor do Sol. Veja. Então aqui, ó, nós temos a Terra, aqui, o nosso planeta, e uma representação do Sol. Então, como o Brasil ele está localizado nessa faixa, né? A maior parte do Brasil é nessa faixa mais laranja aqui, né? Tá vendo aqui o mapinha aqui, bem mais claro, tá? E aí é aonde as temperaturas são variadas durante todo o ano, tá? Então os raios solares eles chegam com maior intensidade aqui nessa região da Terra. Como eles demoram mais para chegar lá no finalzinho certo? Ó, aqui na Antártica e também lá em cima no Polo Norte lá, né, no Canadá, por isso geleira, porque os raios solares, tá bom? E o Brasil ele recebe diretamente os raios do sol aqui. Por isso é uma temperatura mais alta durante o ano todo. E aí os europeus que eram acostumados com temperaturas mais baixas vieram para o Brasil para trabalhar e assim por diante e acabaram, né, sentindo uma grande dificuldade, tá? Mas o que isso para vocês entenderem, ó. Então as zonas polares são os polos do planeta, né? Ou no Polo Norte ou no Polo Sul, a maior parte são geleiras, tá? As zonas temperadas, regiões da zona temperada, a incidência dos raios solares varia muito ao longo do ano. Por isso, nessas áreas, há períodos com temperaturas mais elevadas e períodos com temperaturas mais baixas. Observe a foto ao lado, ó. Então, tem temporada que está bastante alta e tem temporada que é mais baixa, né? Na zona tropical, né? Então nos trópicos, ó,
vocês vão ver trópico e o outro trópico aqui no desenho. E aí, os raios solares atingem a superfície terrestre com maior intensidade nos trópicos. Por isso, a porção mais aquecida da superfície do planeta, observe essa foto, tá? Muito bem. Então, só para vocês terem uma noção do porquê da variedade, a diversidade do nosso clima, né? Releiam e façam novamente as suas observações, tá? Pessoal, vai ficar para trás vários assuntos interessantes, assim como na página 140, ó, nós temos aqui, ó, a população e a construção da cidadania no Brasil. Esse é um assunto bem interessante para vocês lerem, tá? Para vocês lerem o que aconteceu nessa época e também vai observando o crescimento da população brasileira, tá? Que foi bastante interessante o porquê do acontecimento. Um assunto que sempre está nas provas do Saresp quem faz parte da população brasileira. Então, aqui na página 146, se vocês podem visualizar, ó, nós temos crianças e jovens, 30% da população, 56%, mais da metade, ó, são adultos no intervalo de idade de 20 a 59 anos. E idosos, ó, 14% só. Tudo bem? Visualizem isso, tirem suas conclusões. É bastante interessante saber sobre esse assunto, tá bom? E aí, dá uma olhadinha aqui na página 148 também, que o aumento do número de idosos no Brasil. Então, lá em 1950 era muito pouquinho a quantidade de idosos, né? E hoje, em 2015, ó, já se observou um grande aumento da população, certo? E quando fala de 29, é 29 milhões de pessoas, de idosos, tá? Não é... Ó, tudo bem? Dá uma olhadinha também sobre esse assunto. E aí, seguindo, só para vocês terem uma noção do tanto de informação que a gente está deixando para trás, um assunto também interessante para vocês visualizarem é na página 155, o fim da escravidão no Brasil. É um assunto bem interessante para a gente ter uma leitura boa, tá? Outro assunto que vai ficando para trás, eu queria que vocês dessem pelo menos uma lida, e quando estiverem no 6º ano, vocês, para ter um conhecimento, na página, eu estive vendo aqui, 174, sobre a Constituição de 1988, essa Constituição, o que ela colocou, o que ela propôs, as leis e os direitos dos brasileiros, ok? Tudo bem? E aí, essa Constituição de 1988, eu estava presente, eu já estudava, e aí foi uma grande transformação para o nosso país, né? E ó, o retorno das eleições diretas, porque até aquele momento, né, não tinha eleição direta, o povo não votava, e aí foi dado o direito ao povo de votar, tá bom? Outro detalhe que vai ficando para trás também, ó, deixa eu ver aqui, que eu quero que vocês, tudo aqui é interessante, mas eu quero que vocês foquem ó, o crescimento, na página 191, o crescimento acelerado das cidades brasileiras, e aí traz grandes consequências, viu, pessoal? É por isso que eu queria que vocês dessem fizessem uma leitura, ok? E eu acho que para finalizar, dava pra gente dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui. Ó.
Os contrastes, é da página 208, os contrastes nas paisagens brasileiras, tá? E vocês vão ver que aqui, né, desse lado nós temos um agricultor usando um animal e um arado de grade aqui, ó, manual para trabalhar na sua terra. E aqui nós temos um trator, né, trabalhando. Aqui nós temos um sapateiro colando, fazendo aqui os seus sapatos, e nós temos aqui do outro lado, uma outra foto, uma grande indústria de calçados. Então, esse contraste é que fica difícil para o povo brasileiro sobreviver hoje, né? E aí também as grandes diferenciações que aconteceram nos transportes, né, no Brasil e assim por diante, tá? Visualizem sobre isso, ó, olha, né, os automóveis e assim por diante. Pessoal, eu espero que vocês façam uma boa leitura, né, que aprendam verdadeiramente a